Você está com a sua Bíblia na mão? Amém. Abra no livro de 1 Samuel, no seu último capítulo, capítulo de número 31. É onde nós vamos meditar naquilo que Deus colocou na tábua dos nossos corações. Eita Jesus! 1 Samuel, capítulo de número 31. Aleluia, louvado seja Deus. Vamos lá? Amém? Capítulo de número 31 do livro do profeta Samuel, primeiro livro do profeta Samuel, filho de Ana, diz assim: os filisteus, pois, pelejaram contra Israel, e os homens de Israel fugiram de diante dos filisteus e caíram atravessados na montanha de Gilboa. E os filisteus apertaram com Saul e seus filhos. E os filisteus mataram a Jonatas e a Abinadab e a Malquizua, filhos de Saul. E a peleja se agravou contra Saul, e os flecheiros o alcançaram. E muito temeu por causa dos flecheiros. Então disse Saul ao seu pajem, em outras traduções escudeiro, de armas: arranca a tua espada e atravessa-me com ela, para que porventura não venha estes incircuncisos e me atravessem e escarneçam de mim. Porém o seu pajem de armas não quis, porque temia muito. Então Saul tomou a espada e se lançou sobre ela. Vendo, pois, o seu pajem de armas que Saul já era morto, também ele se lançou sobre a sua espada e morreu com ele. Assim faleceu Saul e seus 3 filhos, e o seu pajem de armas, e também todos os seus homens morreram juntamente naquele dia. Deus Pai Santo querido, em nome do Teu Filho Jesus, nós louvamos ao Senhor por mais essa grande e rica oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui na Tua casa, debaixo da Tua cobertura e das Tuas potentes mãos. Senhor, em nome de Jesus, nós estamos hoje chegando no 4º dia da campanha, restam 36. Eu quero te pedir em nome de Jesus que a Tua poderosa mão esteja trabalhando em nosso meio, através das mensagens que aqui têm sido proferidas nesse lugar. Faz com que essas mensagens sejam gravadas, não só na nossa mente, mas também no mais profundo do nosso coração. E que nós possamos não só ouvir, mas também aprender, possando, Senhor, e principalmente colocar em prática. Porque conhecimento sem prática, Senhor, não nos serve de nada. Então, em nome de Jesus, que os Teus anjos estejam circulando essa igreja, com a barreira de fogo intransponível nesse momento, e que nada possa atrapalhar o Teu agir nem o Teu trabalhar. De mim não tenho nada a passar para esta igreja, mas eu sei que o Senhor tem. Eu sei que o Senhor quer falar com estas pessoas. Eu sei que o Senhor tem uma direção para estas pessoas e para as nossas vidas nesta noite de hoje. Então, Senhor, usa a minha boca, acampa anjos aqui ao meu redor, me guardando contra toda a retaliação do inferno, e fala conosco em nome de Jesus. Amém? Lei sentado, dando glória. Aleluia, louvado seja o Senhor nosso Deus e Pai. Passagem bíblica muito forte. Eu não sei se você já ouviu alguma ministração em cima dela, mas parece que por causa da quantidade de morte, por causa do tipo de morte, esse tipo de ministração ela não é muito popular. Ela não é muito, vamos dizer assim, ela não atrai muita atenção das pessoas. Mas ela fala muito ao nosso coração. E durante esta campanha eu tenho pedido a Deus para que as mensagens sejam mensagens que venham nos dar rumo, que venham nos dar uma direção, que provenha de Deus para as nossas vidas. E sempre oro para que não seja aquilo que eu quero falar e nem aquilo que nós queremos ouvir, mas seja aquilo que Deus já determinou nos seus livros para as nossas vidas aqui nesse lugar. E hoje pela manhã
eu estava meditando na palavra do Senhor e o Senhor me falou muito forte sobre esta passagem bíblica. Ela é complexa, apesar de ser de fácil entendimento. Todos nós sabemos o porquê que chegou a essa situação. E a palavra, ela é forte. A palavra é rebeldia. Falando, logicamente, em relação a Saul. Um rei que não era o escolhido de Deus, mas que Deus o permitiu por causa da escolha de um povo. Porque o povo havia se cansado de ser apenas governado por Deus. O povo queria alguém que eles pudessem ver, que eles pudessem tatear, que eles pudessem ouvir, que eles pudessem sentir. Então, o espiritual naquele momento estava sendo abandonado por grande parte do povo do Senhor. Eles queriam sair de debaixo das potentes mãos do Senhor, achando que indo para as mãos dos homens ia ser melhor, ia ser mais fácil. Mas a história mostra que não. A história, depois de alguns anos no qual Saul assumiu o trono, mostra que em muito pouco tempo ele deixou de fazer aquilo que Deus determinava e buscou fazer apenas o que lhe dava prazer, o que lhe trazia méritos. Saul era mais um dos casos típicos de pessoas que perdem a cabeça por causa do poder, perdem a cabeça por causa dos holofotes sobre a vida deles. Ele viveu em um tempo que o rei tinha muita autoridade, era praticamente um Deus, tinha muito poder para fazer muitas coisas, tinha muito poder para determinar vida e morte, tinha muito poder para avançar, para massacrar, para acabar com países, com cidades inteiras. Então Saul, com esse poder todo na sua mão, ele se achou no direito ou na posição de querer usufruir desse estado e da cadeira no qual ele exercia. E aí começou a ir contra os princípios do Senhor. Para chegar nesse contexto do texto, neste dia aqui, do versículo 31 de 1 Samuel, passaram-se 30 anos de rebeldia. Aqui já fazia 30 anos que Saul desobedecia a Deus. E esta luta, esta batalha, foi por parte de um exército no qual Saul já deveria ter sido vitorioso há muitos anos antes desta peleja aqui. Mas mais uma vez ele tomou partido para si mesmo e deixou a vontade de Deus de lado, com barganhas, com sociedades, com enriquecimento ilícito. Parece que nós estamos falando dos dias atuais, né? Mas não, faz muitos anos atrás. Havia na índole de Saul algo que o corrompia, porque no início ele não era assim. No início ele sabia o que era honra, tanto que quando o Senhor mandou que a coroa fosse colocada sobre a sua cabeça, ele não foi encontrado em primeiro momento, porque ele estava andando entre as montanhas, entre os vales, em busca das jumentas do seu pai. A palavra fala bem claro isso. Quando Samuel recebe a ordem, quando o povo escolhe Saul e Deus permite que ele seja rei, o Senhor manda com que o óleo seja derramado sobre a cabeça de Saul. Mas quando se procura Saul para fazer esse ato, ele não está lá. E outra coisa que dá entendimento que Saul sabia da importância de estar na presença de Deus, foi quando ele não conseguiu encontrar as jumentas do seu pai. Ele estava com um amigo, com alguém que o acompanhava, e esse amigo lhe deu uma direção, disse assim: olha só, nós precisamos ir para tal lugar, porque lá há um profeta, e esse profeta ele vai dizer onde está as jumentas do teu pai, para que a gente possa recuperá-las rápidas e voltar para casa. E Saul nesse momento mostra que era alguém que era profundo conhecedor da vontade de Deus, dos princípios de Deus.
Ele chega para o jovem e diz assim: mas eu não tenho nos meus bolsos dinheiro para me apresentar ao profeta. Mas você pode estar se perguntando neste momento por causa da minha fala, mas tinha que pagar a profeta? Era pastor? Não, nunca foi preciso se pagar a profeta para receber da parte de Deus. Lógico, estamos vivendo um tempo em que há os profetas, né? Os profetas do Pix, os profetas e muitas outras coisas que não convém falar, porque não é o contexto daquilo que eu quero falar nesta noite. Mas Saul sabia que diante dos profetas do Senhor não se comparece em mãos vazias, não se comparece seco, não se comparece sem ter nada a oferecer. Ele sabia disso. Aí o jovem chega para ele e diz: não, mas eu ainda tenho alguma coisa. Que tem, como nós presentearmos o profeta e ele falar de Deus para as nossas vidas. E isso aconteceu. Só estou fazendo menção dessa parte histórica para que você entenda que Saul não foi em todo o tempo alguém ruim, mau. Não. Tanto que houve a permissão de Deus para que ele estivesse sentado no trono. Mas é como eu disse a você, há pessoas que elas não sabem lidar com poder, com autoridade. Aqui mesmo nós já passamos por uma dificuldade assim. Às vezes, em alguns momentos, é preciso colocar alguém em liderança, ou em algum departamento no qual seja necessário ela liderar, até mesmo para que seja aliviado das costas dos pastores peso de sobremaneira. Porque na realidade o pastor, ele está aqui apenas para apacentar as ovelhas. Ele está aqui apenas para dar direção às ovelhas. Todo o resto quem tem que desenvolver é a igreja do Senhor, é o corpo de Cristo. Para pregar é o evangelista, para orar pelos doentes e pelos enfermos é o presbítero, para tomar conta da igreja, das crianças, dos jovens e de todo o templo em si, são os diáconos. E os diáconos, presbíteros e evangelistas têm direito aos seus auxiliares, que auxiliam na obra do Senhor. Para ir buscar pessoas lá fora, são os missionários. São aqueles homens que são escolhidos por Deus, por ter uma boa palavra, uma vida exemplar, que vão saber falar a palavra correta para resgatar as almas perdidas daí de fora. Então, por muitas vezes, nós já passamos por algumas decepções por dar poder a alguém, e as pessoas acabam achando-se no direito de fazer além daquilo que lhe é pedido. Esse é o mal da geração atual. As pessoas elas não se contentam mais em fazer apenas aquilo que é determinação de Deus para a vida dela, principalmente dentro da casa do Senhor. Nós estamos vendo isso se enraizar com uma raiz maligna em várias outras áreas da nossa sociedade. O que eu gosto mais de mencionar, e peço perdão até os professores aqui presentes, é a escola. A escola tem se tornado algo que tem afligido muito o coração de muitas famílias. Por quê? Porque os professores não se atêm a fazer apenas aquilo que lhe foi ensinado. Eles entram em áreas, não todos, não estou generalizando. Aqui nós temos uma professora que é exemplar, que nos dá muito orgulho e alegria. Mas tem uns que vão além. Você vê muito por aí nas redes sociais as mensagens, os conselhos, as coisas. Há poucos dias nós fomos escandalizados nas redes sociais por causa de uma dança feita para crianças menores de 7 anos, no cavalo paradão, dentro de uma escola. Então são coisas que estão fugindo por pessoas que não sabem lidar com poder, com autoridade que é colocada nas suas mãos, e acabam passando os pés pelas mãos e fazendo aquilo que eles não foram chamados para fazer, e acabam atrapalhando tudo aquilo, e em vez de ajudar, acaba trazendo mais fardo, mais peso, mais coisas
que não provém da vontade de Deus para as nossas vidas. Pois bem, retornando a Saul. Saul aqui estava pagando um alto e terrível preço pela sua desobediência. Porque a palavra do Senhor diz que o pecado ele atrai algo para nós que não é vontade de Deus. O salário que o pecado nos dá é algo terrível. É a morte. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Mas a vida é um dom gratuito de Deus. Ele quer derramar sobre as nossas vidas de forma abundante. Ele quer nos fazer encher, transbordar de alegria na sua presença. E o pecado quer fazer completamente ao contrário. Às vezes até sacia, às vezes até alegra, às vezes até nos completa, mas é algo muito rápido, é como uma droga. Para quem já usou droga, ou para quem já se conviveu com alguém que usa droga, é mais ou menos assim. É algo que naquele momento vai trazer êxtase, vai trazer alegria, vai trazer contentamento, mas logo, logo o efeito se acaba. E o problema é esse, que como a droga, o pecado também tem as mesmas características. As pessoas sempre querem mais. E depois já estão tão presas, tão emaranhadas com os pecados que têm cometido, que não conseguem mais se libertar. E acabam perdendo muitas coisas que são da vontade de Deus para as nossas vidas. Saul estava pagando pela sua desobediência. Saul estava pagando pela sua rebeldia. Saul estava pagando por não fazer aquilo que Deus determinava sobre a sua vida. E nesse momento havia vários espíritos demoníacos sobre a vida dele que lhe atormentavam. E eu sei que você é um estudioso da palavra, você que está aqui, porque se tem uma coisa que nós não podemos negar nesta igreja, que a palavra tem sido ministrada e pregada há muito tempo. Então você que o escuta, você está estudando e aprendendo. Como estudioso da palavra, você sabe que os demônios que atormentavam Saul não foram enviados pelo diabo, não foram enviados por Satanás. Foi Deus quem enviou e deu ordem a demônios para atormentar Saul. Onde é que eu leio isso, pastor? Nesse mesmo texto, nesse mesmo livro. A partir do capítulo de número 16 começa essa história a se desenrolar diante dos nossos olhos. Que é no momento em que Davi é ungido rei, o Senhor determina, manda Saul acabar com Agag, que era um rei no qual o Senhor tinha dado ordem para ser extirpado da face da terra. Mas Saul resolveu ficar com todos os tesouros e fazer uma barganha com o rei, uma sociedade, e poupar a vida. Mas Deus imediatamente chega à casa do profeta Samuel e determina que ele vá até o arraial onde estava havendo dança, música, festejos, porque Saul estava comemorando mais uma das suas vitórias toscas, mais uma das suas batalhas vencidas do seu jeito, do seu modo. É por isso que eu digo, eu costumo dizer, baseado nesse contexto, nessa passagem bíblica, que se as coisas fossem do nosso jeito, nós não estaríamos na situação em que nós estamos. Nunca as coisas devem ser do nosso jeito, deve ser sempre do jeito de Deus, deve ser sempre do modo de Deus, porque do modo de Deus e do jeito de Deus não tem como nada dar errado para as nossas vidas, não tem como haver decepção, não tem como haver tristeza. Há lutas, há batalhas, porque Deus não nos brinda contra estas coisas, porque é a luta, é a batalha, é a peleja que nos faz crescer, que nos faz resplandecer, que nos ensina a dar valor às coisas, que nos ensina o tamanho e o poder do nosso Deus sobre as nossas vidas, que nos ensina que não há nada maior do que Ele, não há nada maior do que Ele, que nos ensina que Ele nos guarda, que Ele é escudo, que Ele é broquel, que Ele é leal na tribo de Judá, que Ele é general de guerra. São as lutas, são as pelejas, são as batalhas. Se não houvesse isso nas nossas vidas, nós não orávamos. Essa é uma grande verdade que muitas vezes as pessoas não querem ouvir. Mas é verdade, eu estou lhe exortando neste momento com amor. Se não houvesse luta, se não houvesse batalha, se não houvesse peleja, não haveria campanha na igreja. Não haveria oração na igreja. Não haveria leitura da palavra.
Porque para que orar, para que ler, para que jejuar, se está tudo bem? Então muitas vezes Deus permite a luta, Deus permite o poço, Deus permite a escassez, Deus permite a doença, Deus permite a morte, Deus permite a dor, Deus permite o sofrimento, porque é a única forma que Ele encontrou de nos trazer de volta ao nível e à posição que Ele deseja. Talvez você não aceite isso, mas essa é uma verdade que poucos declaram no altar da igreja. Se não houver dor, se não houver sofrimento, se não houver angústia, se não houver levante, não há bênção. Porque nós nos distanciamos de Deus, nós nos afastamos de Deus, nós deixamos Deus em segundo plano, quando o cinto não precisa ser apertado, quando as roupas são novas, quando o carro é do ano, quando a casa é de luxo, quando a família vai bem, ninguém se lembra de Deus. Pelo contrário, já se coloca obstáculos diante de Deus. É fácil se ver, é só o dinheiro cair um pouco mais na poupança, é só o dinheiro cair um pouco mais nas mãos, que vem logo as viagens, que vem logo as férias, que vem logo os churrascos, que vem logo as reuniões de família e a igreja. Você está entendendo o que eu estou falando para você aqui nessa noite? Então, por isso que muitas vezes Deus permite o dinheiro acabar, Deus permite a energia ser cortada, Deus permite a água ser cortada, a casa se deteriorar, o carro quebrar, as bagunças do mundo vir sobre as nossas vidas. Para quê? Para que eu entenda e valorize a minha posição, ou aquilo que o Senhor determinou sobre a minha vida, para que eu entenda e valorize o que eu represento diante do reino de Deus, para que eu entenda que eu tenho um chamado, eu tenho que zelar por esse chamado, para que eu entenda que eu tenho uma função e eu tenho que exercer essa função, para que eu entenda que eu tenho que me colocar de pé e não ficar feito coitado, porque o céu não é feito para fracos, o céu não é feito para derrotados, o céu não é feito para quem desiste, o céu não é feito para quem recua, o céu não é feito para quem não está nem aí para as coisas do Senhor, o céu é feito para homens e mulheres de Deus forjados na guerra, revestidos da armadura de Deus, revestidos no poder de Deus, agraciados pela misericórdia de Deus, e levantados pelo poder de Deus, blindados pela graça do Senhor. Está lá em Apocalipse, no finalzinho dele, a palavra diz assim: aos que vencerem. Então eu não posso ser perdedor, perdedor não entra no céu. Aleluia. Vamos parar com esse negócio de tirar o contexto daquilo que a palavra fala, que quando alguém bater na tua face direita, oferece a esquerda. Não é bem assim não, irmão. Tem coisas, eu não vou entrar nesse contexto bíblico, mas eu quero explicar apenas uma coisa. Tem coisas que foram apenas para Israel, tem coisas que é para todo mundo. Tem momentos, irmãos, que não adianta a gente ficar só apanhando, só levando na muleira, só, como a pastora Deus agora há pouco falou, ficar recebendo patada, recebendo cuspe na cara, recebendo palavras de maus tratos e dizendo assim: não, vai melhorar, vai ficar tudo bem, deixa pra lá. Não é assim não, irmão. O Senhor muitas vezes obrigou o povo de Deus a pegar a espada, a ir para a luta sem saber nada de guerra. Se fosse só para apanhar, tinha sido falso. Não, fica todo mundo aí, vai todo mundo morrer e eu mando todo mundo para o céu. Deus poderia fazer isso? Lógico que poderia, mas não. Deus disse: pega as espadas, vai lá, Moisés, forma um exército, bota Josué à frente, sobe lá no monte para orar, esse povo tem que brigar. Ah, pastor, mas era antigamente, Jesus, depois de Jesus ficou tudo melhor. Ah, não, ficou não, irmão. A palavra diz no livro de João, a partir do versículo do capítulo de número 5 em diante, que começam as multiplicações dos pães e peixes. Na primeira multiplicação, o Senhor passou para os discípulos dentro do mar, veio a tempestade, o Senhor levantou a mão, acabou a tempestade e disse assim: homens de pouca fé. É pouco café, não é pouca fé. Até quando vocês vão passar por essas dificuldades sem exercitar a sua fé? Aí a palavra diz que ele vai lá para o monte, uma multidão chega, se aproxima dele para ser ministrado
por ele, porque ele tinha um dom de atrair multidões para si, pela graça que havia na sua vida. Por isso que esta campanha está com o nome Vivendo em Cristo, porque só nele nós encontramos a esperança, só nele nós encontramos a nossa força, só nele nós somos revestidos de poder, só nele nós sabemos o que é verdadeiramente ser amado. Mas a palavra diz que ele faz a multiplicação, levanta as mãos para cima, abençoa o alimento, quando desce, enche 12 cestos daquilo que sobrou. Aí a palavra do Senhor diz que quando todo mundo se retira, que ele necessita voltar para o outro lado, ele diz aos discípulos: agora vamos só. Aí com certeza, a palavra não fala, a Bíblia já fala de Jesus, mas com certeza os discípulos disseram: não, peraí, se de lá para cá aconteceu aquilo tudo, imagina daqui para lá, porque havia uma guerra no espiritual. Volte e sente. Havia uma guerra no espiritual, havia uma peleja no espiritual. O diabo estava furioso, querendo acabar com os discípulos. Por isso da tempestade, por isso da guerra, por isso da peleja, por isso que o barco estava quase sendo quebrado. Aí, logicamente, passou um filme. Agora há pouco quase morremos, agora há pouco quase perecemos, e agora Jesus quer que a gente vá só. Aí a palavra diz, essas palavras dos discípulos não estão na Bíblia, estamos apenas fazendo uma analogia, analisando a situação. Aí Jesus, a palavra diz, em Marcos, Mateus, Lucas, diz: o Senhor obrigou eles a entrar no barco. Você entendeu? Então tem coisas, meu irmão, que a gente tem que passar. Aí a palavra diz que eles foram dentro do barco e remaram. E Jesus foi para o monte orar, sozinho. Aí remaram. E a palavra diz que já lá pelas tantas da madrugada, já o dia quase amanhecer, eles ainda não tinham chegado nem na metade do caminho. Tanta força e tanta fúria o inferno estava fazendo contra as vidas deles. Era vento, era sopro, era uivo, era trovão, era onda batendo no barco. E eles olharam para todo canto dentro do barco, e quem não estava lá? Jesus. Porque é assim, se Jesus sair do nosso barco, meu irmão, só fica trovão, chuva, vento, tempestade, coisas que não prestam, querendo nos engolir. Por isso que nós temos que correr para os pés de Jesus, principalmente nesses dias atuais. Nós não podemos nos afastar da presença do Senhor Jesus. Se as mãos de Deus saírem da nossa vida, se o Espírito Santo sair da nossa vida, se Jesus nos abandonar, nós estamos perdidos. Aí a Bíblia diz que lá no monte orando, ele já sabia. Isso é que é poder. Esses poderes que a gente acha que existe por aqui, de capa preta, em Supremo, isso não é poder não. Poder o camarada lá no alto monte, já sabendo que a outro camarada está passando em alto mar. Isso é que é poder. Aí a Bíblia diz que Jesus, sabendo e vendo, meu irmão, aleluia, vai até onde ele está para socorrer. Eu tenho uma palavra da parte de Deus para a tua vida nesta noite. Não se frustre com as tempestades. Não tenha medo dos fortes ventos. Não se angustie com essa batalha que está querendo engolir você. Não tenha medo das investidas do inferno, porque o que os discípulos estavam passando era uma investida do sobrenatural, de um ser que não come, não bebe, não dorme e tem um único intuito nas nossas vidas: nos destruir. Não tenha medo, por quê? Porque Jesus está vendo a tua dor, Jesus está vendo o teu sofrimento, Jesus já sabe por aquilo que você está passando, e Jesus já está caminhando ao teu encontro para fazer parar essa situação. E você sabe qual é a boa? Ele vai te carregar nos braços. Eita Jesus! Né? Quando chega lá, o Pedrão tem medo do fantasma, diz: sou eu, Pedro, eu posso ir bem. Aí quando chega a ter medo da funda, ele pega nos braços e traz de volta para o barquinho, ó. Mas você quer que isso tem a ver com a palavra aqui? Muita coisa. Quando nós saímos dos princípios, quando nós saímos dos propósitos,
Quando nós saímos daquilo que realmente Deus tem para as nossas vidas, nós ficamos completamente perdidos. Primeiro ponto: coloque sua vontade por terra. Não é do seu jeito. Porque tem muitas pessoas que têm muitas desculpas. Não, eu não faço isso porque isso. Não quero aquilo por causa daquilo. Não me afasto disso por causa disso. Não, irmão. Ou você faz do jeito que Deus está ordenando, ou você vai viver nesse infinito ciclo de maldição. Não foram 3 dias, não foram 30 dias, não foram 30 meses, foram 30 anos. Você já imaginou você 30 anos sofrendo, bater cabeça e ainda acabar perdendo a vida? Vale a pena insistir nas tuas vontades? Vale a pena insistir no teu querer? Vale a pena insistir na forma que você acha que tem que ser as coisas? Vale a pena continuar na rebeldia? Vale a pena continuar sem cobertura de Deus, que é o que realmente importa sobre as nossas vidas? Porque aqui havia uma palavra, meu irmão, uma palavra que eu não queria repetir, mas é necessário para abrir mentes, não só aqui, mas aonde esse vídeo vai ser distribuído. Havia uma palavra que não foi demônio, havia uma palavra que não foi diabo, que não foi potestade, principado, que proferiu sobre a vida de Saul, não. Havia uma palavra que quem proferiu foi Deus. Que palavra é essa, pastor? Samuel, Samuel, até quando tu vai insistir com Saul, se até eu o rejeitei? Rejeição. Meu irmão, não quero saber o que é ser rejeitado por Deus, não. Quando nós ficamos em si, quando Deus fica em silêncio, melhor dizendo, conosco, a gente já nos fica perdido. O povo de Deus passou por esse silêncio. Entre o Velho e o Novo Testamento foram 400 anos. O Senhor, ó. Por isso que há uma folha branca entre um testamento e outro, você já viu? Pode olhar na sua Bíblia aí. No final do Testamento ao Novo Testamento há uma folha branca, que representa o silêncio de Deus. 400 anos. Então havia sobre Saul uma maldição enviada por Deus. Eu não quero mais você. Aí eu me pergunto, Saul foi para o céu ou para o inferno? Direitinho para o inferno. Um rei levantado por homens? Não. Por Deus. Os homens queriam. E Deus, os homens queriam. E Deus permitiu. Foi colocado no posto maior da sociedade. Num tempo onde reis tinham realmente poder e autoridade. Faziam e acontecia. Um homem que foi honrado. Havia cânticos exaltando esse homem. Haviam exércitos se curvando diante dele. Haviam inimigos batendo o joelho, com medo de que ele se levantasse contra eles. Você já imaginou o que é isso, meu irmão? Deus colocar o homem num nível tão grande, tão forte, não só secularmente, mas espiritualmente, de o nome daquele homem trazer temor e pavor. Exatamente como Ana diz, não é ninguém. Alguém que não era nem mencionado, mas de repente aparece e toma um lugar de destaque. O Senhor tira do pó, da cinza, do esterco e coloca verdadeiramente para se assentar entre os príncipes. Sentadinho lá, e se tivesse feito a vontade de Deus, com certeza teria sido o maior rei de Israel, primeiro e o maior. Mas não, se deixou levar por quê? Pelo coração, pela vontade. Porque tem muitas pessoas que dizem assim, aquela velha frase de Gabriela, eu nasci assim, eu morri assim, não é? Eu cresci assim, vou morrer assim, não é? Gabriela. Eu já assisti novela em outros tempos da minha vida. Tem gente que é assim. Aí ainda tem outros que dizem assim, dentro da igreja, isso é que mais me constrange e mais me apunha o coração. Diz assim, pau que nasce torto,
corre torto, esqueceu que Jesus é mestre de marcenaria. E a plana dele deixa a gente aprumado, querendo ou não. Não existe esse negocinho de homenzinho torto, de homem torto, de pau que nasce torto, não existe não, irmão. Se Jesus quiser aprumar, apruma, de um jeito que você não queira passar por ele. Pois bem, caminhando no fim, e já a hora já passou, nós vamos falar umas 3, 4 horas aqui sobre isso. O ponto realmente que eu quero falar, o problema da rebeldia e da desobediência, ele não atinge somente a mim, ele atinge também todos da minha casa. E aí há 2 pontos fortes que nós temos que meditar. Não dá mais tempo de meditar na palavra, mas você medite em casa aquilo que eu vou falar. Primeiro, um pai rebelde pode matar um filho. Um pai fora dos caminhos de Deus pode matar um filho. Um pai que não tem os propósitos de Deus na sua vida e anda em rebeldia pode matar seus filhos. Um pai que não obedece os princípios bíblicos pré-estabelecidos por Senhor, não é sacerdote da sua casa e não anda nos caminhos do Senhor, fatalmente está levando seus filhos para a morte. E eu vou dizer para você em alto e bom som, nunca se viu uma nação tão frouxa, de jovens tão mimados, tão rebeldes, tão dono de si mesmo, querem não tirar nem as fraldas, estão fazendo a mijo, mas se acham dono da razão, dono das suas vontades, e pais estão se curvando, andando de joelho diante dos seus filhos. Por quê? Por causa dos falsos ensinos, por causa dos passos errôneos. Nós estamos vivendo uma época que nunca se viu na face da terra. Nós estamos milhões de vezes mais carregados de pecados do que Sodoma e Gomorra. Nós não honramos mais princípios, nós não honramos como pais aquilo que o Senhor determinou sobre as nossas vidas, porque a palavra diz que filhos são galardões de Deus para as nossas vidas, são presentes que Deus dá para as nossas vidas, e nós temos uma grande responsabilidade sobre eles. Nós não podemos nos eximir e nem nos ausentar dessa responsabilidade, porque isso vai ser cobrado por Deus. A palavra do Senhor diz que nós não devemos afrouxar na disciplina dos nossos filhos. A palavra diz que nós devemos, em alguns momentos, é necessário fazer uso da vara dos nossos filhos. A palavra diz também, em alguns momentos, que nós devemos, muitas vezes, tomar posicionamento diante dos nossos filhos, porque o sangue dos nossos filhos pode ser cobrado de nós. Assim como o pastor é cobrado pelo sangue das ovelhas, os pais são cobrados pelo sangue dos seus filhos. A casa que você governa, o lar que você governa, tem uma grande representação diante do reino de Deus. A palavra do Senhor diz que aquele que não governa bem a sua casa não é digno de entrar no reino dos céus. Não é digno de assumir nada dentro da casa do Senhor. Por quê? Porque não governa bem a sua casa, não anda nos princípios do Senhor, só cumpre parte aquilo que o Senhor determina. E a palavra do Senhor também diz que cumprir um único mandamento, errar em um único mandamento, coloca por terra todos os outros 9. Nunca se viu uma geração de filhos tão cheios de vontade, tão mimados, tão cheios de mimimizinho, tão cheios de vontade e sem vontade nenhuma de mudar de vida. Nós estamos vivendo em meio a uma geração corrompida, em meio a uma geração quebrada, em meio a uma geração que ama o pecado, em meio a uma geração que quer apenas fazer do seu jeito, em meio a uma geração cheia de vontades, em meio a uma geração rebelde, não só a Deus, mas também a igreja, o pastor, a Bíblia, aquilo que o Senhor determina para a vida deles. E sabe o que é pior? Uma conivência do pai. Conivência é pecado.
Aí o Senhor já tinha dito: rasgado de ti foi o teu rei. Não havia mais espaço para Saul. Aí aqui vai outro problema que nós vivemos. Falei o primeiro: pai fraco, pai sem ter o coração de Deus na criação dos seus filhos, pai que se deixam levar por causa de erros que foram cometidos. Exemplo, nós estamos vivendo uma geração de muitos divórcios. Hoje se casa para testar, não deu certo, casa com outro, não deu certo, casa com outro, não deu certo, casa com outro. Ninguém mais pergunta a Deus: é isso aqui que o Senhor quer? É desse jeito que o Senhor quer? É dessa forma que eu tenho que ficar? Ninguém pergunta mais não. Achou bonitinha, tem os olhinhos verdes, tem o cabelinho liso, tem as pernas grossas, anda com sainha curta. Ah, essa aí que eu quero. Ou então, no olho branco, porque tem dinheiro, porque vai me ajudar, porque é trabalhadora, porque é forte. Deixa eu dizer para você, homem de Deus que está aqui, que pena, só tem o irmão Francisco e o irmão Cirinho. Estou falando de homens, estou falando de meninos. Talvez deveria ter muito mais homens. Deixa eu dizer isso para vocês, não estou dizendo que é o caso de vocês, estou dizendo que é o caso que nós estamos vivendo no mundo atual. Mulher forte não quer homem frouxo. Mulher forte quer homem forte. Você tem que entender que ela é forte, ela tem luta, ela tem batalha, mas a palavra final é sua. Você que é o sacerdote, você que é aquele que recebe da parte de Deus, é sobre você a responsabilidade, não da mulher. É verdade. Sabe por que muitos relacionamentos, às vezes as pessoas chegam para mim e dizem assim: ah, pastor, eu quero casar com essa pessoa, eu quero ficar com essa pessoa, eu quero estar com essa pessoa. Aí eu olho como ela convive com a pessoa. Aí eu vejo que a mulher mete o pau no homem, fala do homem, determina o que o homem tem que fazer. O homem só vive feito uma mula velha, uma orelha murcha, obedecendo a mulher. Não dá certo. Eita Jesus! Não é machismo, nós não estamos falando de machismo, não. Nós estamos falando de postura. Tem homem que não fica na igreja, porque a mulher não quer ficar na igreja. Não foi para a casa do pastor, não foi para a casa dos obreiros, não foi para a casa do ciclo de oração, está com inveja, ou está com ciúme de algum irmão. Não vamos ficar naquela igreja, vamos para outra. E tem homem que fica assim, pulando de igreja em igreja, sem firmar o seu ministério, jogando seu nome na lama. Nós temos que ser sacerdotes. A Bíblia diz que sobre nós é um sacerdócio real. Não é maltratar, não é mandar calar, não é como muitos brutões aí falam. Não, meu irmão, é ser parceiro. É dizer assim: meu irmão, pode ir minha esposa, minha amada, minha querida. Além de olhar para você e lembrar da jumenta das éguas de Faraó, eu também sou aquele homem que está aqui para dar a cara a bater por você, para chegar em você primeiro tem que passar por cima de mim. Você entendeu? Você está entendendo? Diga assim: eu estou entendendo. Aí eu vou para um ponto mais grave. Ainda não acabou não, o negócio ainda vai bater. Depois nós estamos num banho aí de água gelada, para esfriar o corpo. Filhos que estão tão perdidos, estão tão cegos, estão tão Maria vai com as outras. O que é que está escrito lá em Mateus? Aquele que ama pai, mãe, filho, esposa, mulher, mais do que a mim, não é digno de mim. Por quê? Porque eu, você, nós, filhos, podemos acabar como Jonatas, como Abinadab e como Malquissua. Eles precisavam estar na luta, eles precisavam estar na peleja, eles precisavam estar comprando a guerra de um pai rebelde, eles precisavam estar lutando por uma causa sem nexo, sem contexto, sem a vontade de Deus. Não! Mas tinha aquele negócio, irmão, o velho cordão umbilical que ninguém quer cortar. Fica andando na sombra do pai e da mãe por anos a fio, sem perguntar a Deus, sem buscar a direção de Deus, sem querer ter a sua própria família, sem querer estabelecer a sua própria história, sem querer ser firmado na rocha que é Jesus, sem querer enfrentar a realidade da vida, saber o que é uma conta de água,
saber o que é uma conta de luz, saber o que é uma conta de internet, saber o que é ter que comprar o sapato no final do ano, ou então andar de chinelo no culto da virada, sem saber o que é botar o prato de comida na hora do almoço, na hora da janta, na hora do café, porque já acha pronto, e tem hora que acha que na geladeira parece feito passo demais. Você já viu que o menino tem o costume de abrir a geladeira, ele já sabe decorar o que tem lá dentro, mas de meia hora ele abre e fica olhando para ela. Parece que vai aparecer do nada, pum, parece lá na comida. Você já notou? Uma geração assim, meu irmão, os pais se corromperam os filhos, mas o pior dos pais é que eles já têm destino, mas os filhos ainda há esperança, mas estão perdidos porque foram criados por pais cegos. Na maioria das vezes, as pessoas chegam no gabinete pastoral e dizem assim: eu tenho problema com meu filho, eu tenho problema com isso, eu tenho problema com aquilo. Aí eu volto lá atrás e pergunto: como foi a criação? Não, princesinha, uma roupinha, de fadinha, né? Danoninho na geladeira, mute, né? Cineminha, vai pro cineminha, meu filho, vai lá ver o telefone preto, vai lá ver o completo, invocação do mal, pode ir, vai. Pra quê? Pra ficar só com os momentos de paz, porque até a presença do filho incomoda. Tem gente que sai tanto do papel de pai, que até ficar perto dos filhos acha que é um fardo. Aí o filho cresce totalmente sem índole, sem caráter, sem posicionamento, mesquinho, mole, frouxo, qualquer lutazinha está chorando nos pés da barra da saia da mãe. Por quê? Porque ele foi criado do jeito que ele queria, não do jeito que o pai determinava. Porque alguém disse: se bater, ou você quando ela toma, se fizer isso, vai ser processado. A escola incentiva também. E aí um monte de gente também diz: não, deixa para lá, isso é fase. Que fase, meu irmão? Fase se tira no cipó. Fase se tira no tapão na orelha. Eu sou de um tempo que se a gente passasse no meio dos nossos pais falando, menino, podia contar, ficava usando os 3 dentes. A tapa era tão grande que até as fotos na parede caíram. Ninguém passava, ninguém falava, ficava todo mundo dentro dos quatro na cozinha. Se o pai chamasse, ele dizia: ô pai, senhor, hoje é você, é coroa, é velho, diz aí, velho, diz aí, cara. E ainda sai falando do pai: meu pai não vale nada, minha mãe não vale nada. Está os outros, os amiguinhos, queimando a ficha do pai, queimando a ficha da mãe. Aí o pai entra na igreja, o outro fica na igreja, todo mundo já sabe que aquele menino está falando do pai. O pai e a mãe parecem uns bocó. Aí o que acontece? Um dia, esses filhos vão precisar se posicionar. Mas com que estrutura? Com que ensinamento? Com que posicionamento? Sabe por que essas cadeiras estão sempre? Essa cadeira está cheia de jovens. Sabe por quê? Porque aqui tem muitos filhos que olham para os pais que não vêm para a igreja. Aí o filho diz assim: meu pai não vai, eu vou. Minha mãe não está nem aí, para que eu vou me preocupar com isso? Aí ficam nesse ciclo demoníaco, perdendo a essência, perdendo a aparência, perdendo a convivência, perdendo a intimidade. Quando chega, que tem visitante, já percebe que eu estou na mesma igreja, já está diferente do outro. Já faz tanto tempo que veio, já faz tanto tempo que passou por aqui, que não sabe mais como é que as coisas funcionam. Nós estamos vivendo essa geração de pais desigrejados, de filhos frustrados, sem exemplo, sem espelho, para seguir. E aí pastores também frustrados, porque sabem o jeito certo de fazer a coisa, mas não tem que lhe dê ouvidos. E acaba acarretando tristeza também para os pastores,
Porque vemos famílias se destruindo por coisas que poderiam ser resolvidas facilmente. Mas estamos vivendo nesses tempos. Estamos vivendo os tempos de falsos profetas, os tempos de heresias, um tempo de palavras melosas são as que eu quero ouvir, palavras de dureza, é a que eu detesto ouvir, e a igreja não é para isso. Estamos vivendo dias maus, mas eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida. Ainda dá tempo. Amém. Porque se Deus está falando isso comigo e com você, porque também passa por mim. Você precisa tomar consciência do que você representa para o seu filho. Pare de vir para a igreja e deixar seu filho assistir TV em casa. Pare de vir para a igreja e deixar seu filho fazer o que quer dentro de casa, porque ele não quer vir para a igreja. Eu digo assim, provou do meu feijão, também prova do meu cinturão. Se viver 40 anos, um dia desse vai pegar um Samara, com quase 40 anos, meio da rua ali. Até a polícia parou para olhar, o cinturão cobriu. Aí a polícia parou, olhou assim, viu a pastora Deus lá, baixou o vidro assim, olhou para ela e disse: Deus me livre meter um negócio desse. Subiu o vidro e foi embora. É duro, né, irmão, a gente vê isso. Mas sabe por que é duro? Porque é verdade. Se não fosse verdade, a gente estava tudo rindo aqui, brincando, contente, alegre. Ah, beleza. Fala a Deus, né? Ninguém escuta um fala a Deus, né? Nessa hora. Não é? Porque ele está, de algum modo, está nos atingindo. Se está nos atingindo, é porque precisa haver uma correção. Eu sou pastor. Eu não sou administrador de creche. Eu sou administrador de um caminho por ele. Para aí tem que estar no nível, tem que estar no clube, tem que estar de posse daquilo que Deus determina para as nossas vidas. Por quê? Porque eu nunca vi aqui, ó, versículo, capítulo, parábola, passagem bíblica nenhuma falar que quem desobedeceu a Deus sobreviveu. Amém? Amém. Você pode dar amém para essa palavra? Amém. Diga assim: Senhor, em nome de Jesus, muda a minha vida, me faz viver em Cristo, tomar posse da herança, na presença, que a partir de hoje a minha vida seja transformada, o meu lar seja modificado, que o Senhor seja o meu Deus e que eu faça a tua vontade em nome de Jesus. Você pode aplaudir a Jesus?